todos. Vou pedir para que acompanhem a leitura desta mensagem do livro Fonte Viva, mensagem de Emmanuel, psicografia de Nosso Chico, cujo título é Rotulagem. Mas quem não possui o Espírito do Cristo, esse não é dele. Isso foi Paulo escrevendo aos companheiros de Roma. A rotulagem não tranquiliza. Procuremos a essência. Há louvores em memória do Cristo, em muitos estandartes que estimulam a animosidade entre irmãos. Há símbolos do Cristo em numerosos tribunais que, em muitas ocasiões, apenas exaltam a injustiça. Há preciosas referências ao Cristo em vozes altamente categorizadas da cultura terrestre, que, em nome do Evangelho, procuram estender a miséria e a ignorância. Há juramentos por Cristo, através das conversações que constituem vastos corredores de direção às trevas. Há invocações verbais ao Cristo em operações puramente comerciais, que são escuros atentados à harmonia da consciência. Meditemos na extensão de nossos deveres morais no círculo das responsabilidades que abraçamos com a fé cristã. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso é muito pouco, se lhe não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. É sempre fácil externar entusiasmo e convicção, votos brilhantes e frases bem feitas. Acautelemo-nos, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, não nos esqueçamos de que, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda consideravelmente distantes. Vamos unir os nossos pensamentos, fechando os nossos olhos durante alguns instantes, para que busquemos o perfume e a essência da paz de Jesus. A oferta do Cristo para nós foi tão clara. Não nos prometeu coisas do mundo, nem riquezas, nem vitórias sobre os outros. A minha paz vos dou, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Reunidos nesta manhã, colocando-te em nossos pensamentos, Jesus, agradecemos-te a simplicidade e a força da tua mensagem, que nos convida à verdadeira paz. Buscando esse sentimento, esse estado de alma, aqui nos encontramos. Num propósito comum, de encontrarmos respostas sobre a essência da vida, buscando auxílio para o equilíbrio de nossas emoções. E tu serás sempre a nossa referência. Aceita a nossa gratidão por isso, porque sabemos que nos acompanhas e a tua paz se inunda em todo o ambiente, cabendo a cada um de nós, querido amigo, ser contigo, com a tua paz. Desejamos que as nossas emoções unidas nesta manhã, contigo em nossos pensamentos, que elas sirvam de apoio a muitos outros irmãos nossos em maior necessidade do que nós. Auxilia-nos, sim, rogamos, mas essencialmente em favor daqueles que ainda não encontraram a paz. Uns porque não a buscam, outros porque a rejeitam, mas são nossos irmãos. E é nosso desejo beneficiarmos outros companheiros nossos, tal como nós, em jornada evolutiva. Assim, iniciamos o singelo encontro, que se torna importante, porque é feito em teu nome, Jesus.
Que assim seja, querido amigo. Bom dia. Ai, fica sem beleza. Desculpa. Ainda estou lá. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Muito bem. Já conhece a doutrina espírita ou é a primeira vez que vem a uma casa espírita? Primeira vez? Sejam muito bem-vindos. No final estamos disponíveis para alguma questão que queiram colocar. Está bem? Não entrem sozinhos e saiam sozinhos. Está bem? Estamos aqui para colaborar. Muito bem. É uma alegria. Não é? E cada um de nós deve sentir isto conforme nós vamos adentrando na doutrina espírita. Que é sermos gratos de cada vez que alguém adentra na nossa vida, e neste caso eu falo enquanto casa espírita, quando alguém adentra por estas portas. Porque isto é que dá sentido a trabalharmos em conjunto para encontrarmos boas emoções, esclarecimentos. Então eu fico muito feliz também de terem vindo. Isto é uma declaração que eu não faço sempre, mas é de coração. Muito bem. Antes de entrarmos no nosso tema, qual é o livro deste que estamos a tratar este mês? Lembram-se? É o Evangelho, não é? Ainda bem que vocês disseram. Desta vez eu acho que eu acertei o tema. Está bem? Vocês costumam se enganar, volta e meia, quando eu venho cá, não é? Mas antes quero só vos dizer que do estudo que vamos fazer, há sempre disponibilidade da nossa biblioteca. A Carolina, que é responsável pela biblioteca, pode só se levantar e fazer assim, estou cá, está à vontade. Muito bom dia. Já sabem, de facto, depois da sessão de domingo, me encontro aqui numa das salas da casa e que terei muito gosto em atendê-los, se precisarem, de facto, de algum dos livros que a biblioteca dispõe. Muito obrigada, sim. Obrigado, Carolina. Para não andarem à procura, hoje está na última sala direita. Está bem? Muito bem. É que esta é uma ferramenta importante para que nós estudemos. Aliás, só faz sentido que nós, ao viver a doutrina espírita, a estudemos. Para que sejam os nossos olhos a observar o conhecimento que verte da espiritualidade. Porque senão estamos sempre a ouvir terceiros e vem sempre com o filtro. Então está aqui o conselho amigo de que estudemos. Está bem? Material não falta. Está bem? Então vamos lá. O tema de hoje, no Evangelho, vocês acertaram, hein? Começaram bem. Estamos na coletânea de preces espíritas. O tema é pelas almas sofredoras que pedem preces. Alguns dirão, Casimiro, nós já vimos isto. Nós nunca vimos. Nós podemos ler o Evangelho segundo o Espiritismo muitas vezes, e mesmo os próprios Evangelhos, e serão sempre primeiras oportunidades. Tá? É importante que tenhamos isto em mente. Por quê? Porque vamos falar de valores. Estaremos a falar do quê? Primeiro, por um inimigo que morreu. Prece de coletâneas espíritas. Um inimigo, ou alguém que nos tenha como inimigo, desencarna, morre, parte desta para melhor. Como é que nós vamos tratar o processo emocionalmente? Que trabalho duro este, é? Dá mesmo muito trabalho. Antes mesmo de avançarmos para o tema, eu quero fazer referência a uma coisa que pode nos ajudar a perceber quais são as nossas dificuldades neste capítulo. Quando eu digo capítulo, quero dizer neste tema. Nós vamos ao livro dos Espíritos e na questão 800 e seguintes fala um pouco sobre a injustiça que pode pairar na nossa mente quando os justos morrem antes daqueles que porventura se portem mal, e ficamos com aquela ideia de que a morte é um supremo momento na vida de uma pessoa. É importante, sem dúvida. É uma passagem, é uma renovação, seja como for. Mas há uma coisa curiosa, que é a resposta. As nossas dúvidas se morrer naquele tempo é justo ou não é? A resposta, não sendo ipsi verbis, vai no sentido de nos dizer o seguinte. Muita importância dais ao corpo. A vossa vista está sobre o corpo e não sobre o espírito. Daí nós temos alguma dificuldade, muitas vezes, em compreender os processos da vida. E alguns de nós ficamos sempre cheios de dúvidas.
colocamos num contexto de filosofia de vida que é a doutrina espírita, ao invés de abraçarmos o processo e livremente que eu diga com consciência, buscar os conhecimentos, ficamos ali, eu não acredito neste pontinho, naquilo outro e por aí fora. E a espiritualidade, nessa questão, esclarece as nossas dificuldades. É o nosso ponto de vista. Nós ainda olhamos as coisas muito no imediato. Nós temos um início e um fim, no ponto de vista reencarnatório. Então é essa visão em que nos colocamos. Só que Jesus vem nos dizer que há muitas moradas na casa do Pai. Que o mundo necessita para o nosso desenvolvimento, aliás, nós precisamos para o nosso desenvolvimento, renascermos. É preciso que nasças de novo. Ora, se nasças de novo, simples, e não é do batismo também, não é do batismo. É nascer mesmo de novo. É um processo evolutivo. Ora, deixamos de ter aquele ponto de referência, inicial e final, para perdermos na memória o inicial e então, para o infinito, somos eternos. É todo um mundo que nos aguarda constantemente. Ora, a partir daí, toda a vida ganha relatividade. Qual é a nossa dificuldade, muitas vezes, em vencer processos como este? Orar por um inimigo. Porque nós vemos do ponto de vista imediato. E muitas vezes inculcados por orientações familiares, nossos pais, a própria sociedade, o meio em que vivemos, nos colocam alguns inputs, nos colocam algumas informações que nós abraçamos como verdadeiras, e aí entra a mistura do nosso orgulho. Então, a mudança é difícil. Perdão, dá trabalho? Difícil não é só querer. Dá trabalho. Então, quando olhamos as mensagens do Cristo, volta e meia nós pensamos, este é muito difícil. E eu digo, muitas vezes, este é mesmo aqui, dá muito trabalho esta. Então, hoje, vamos mudar o nosso conceito e começar a pensar enquanto espíritos. Vocês vão ver que muda muito. Quando nós estamos a falar sobre amar os inimigos, para nós é muito difícil. Tá? Parece que é um contrassenso. Ele pode ser um contrassenso de magnetismo, de afetividade. Porque, como diz Allan Kardec, é difícil imaginar que alguém que receba um amigo, um irmão, um familiar que tanto ama, tenha um caráter de acolhimento fraterno e natural, que aconteça o mesmo quando temos alguém que sabemos que na primeira oportunidade nos vai fazer mal. Ou seja, em termos magnéticos. Isso é natural. Nós estamos sempre a emitir e a receber. Agora, o que vai na nossa alma em relação ao próximo e como gerimos as nossas emoções, isto é que é o que nós deveremos trabalhar. Quando pensarmos enquanto espíritos, que somos todos, então a mensagem de Jesus ganha a dimensão mais própria. Ainda nos falta muito para chegar a alcançar a dimensão toda. Mas a dimensão maior nós conseguimos alcançar. Então, uma prece por um inimigo que morreu. Primeiro conceito. Quando estamos a estudar esse capítulo, Allan Kardec coloca sempre um prefácio, ou seja, uma ideia estrutural de valores que depois nos permite a seguir uma prece sincera, desde que eu compreenda estes valores. Não quer dizer que eu emocionalmente já seja um homem novo. Ainda sou um homem velho. Mas estou a trabalhar para essa mudança. Detalhe, alguém quer colocar alguma questão? É só falar. O trabalho é de todos. Tudo bem? É que agora vamos mergulhar num entendimento, mas por favor, dúvidas, coloquem-nos. Mesmo que seja só para dizer, agora ser espírita é muito difícil. Estejam à vontade, não há problema nenhum. Está bem? Então, o conceito que Allan Kardec coloca para que possamos orar com sinceridade. A caridade para com os nossos inimigos deve acompanhá-los ao além-túmulo. Precisamos ponderar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova que há de ter sido propícia ao nosso adiantamento, se a soubermos aproveitar. Interessante. Se alguém nos coloca uma prova na vida, nós colocamos um X na pessoa. Eu vou dividir convosco, depois vai estar gravado, não adianta dizer que eu nego. Há uma coisa que eu já estou bastante melhor.
confesso, na vida nós devemos agir para que o reagir não nos coloque em embaraço. E há uma coisa que eu reagia muito e agora estou mais tranquilo. É quando alguém dizia, esta pessoa não tem jeito. Ah, fulano não tem jeito. Não, eu não quero saber disso, que a pessoa não tem jeito. Era um incômodo para mim. Um grande incômodo. Hoje já começa a compreender que a própria pessoa que diz que não tem jeito, também tem jeito. Então a gente vai resolvendo isto. Todos nós encontramos solução para a nossa vida, a paz que no fundo desejamos no seu tempo. Okay? Então, dentro desta lógica, eu já começo a perceber que eu não vou colocar um X na vida de ninguém. Na minha vida. Até porque se essa pessoa interferiu na minha vida, é porque está certo. Não há endereços errados, não há provas erradas. Custa, não é? Que às vezes as nossas são tão difíceis, né? Como também não há bênçãos erradas. A bênção de ter um travesseiro para poder recostar a cabeça e conversar com Deus de forma tranquila. Há quem não tenha, mas há de conquistar. A bênção da família, dos amigos, do raciocínio. Nós não viemos hoje de manhã por moto próprio. Viemos. Alguém aqui foi obrigado? Às vezes somos obrigados pelas circunstâncias. Às vezes nossos pais nos carregam. Eu, quando era miúdo, ia de mala para todos os lados que os pais fossem. Né? Era assim que funcionava. Hoje não. Hoje nós vimos por moto próprio. Conseguimos chegar? Sim. Certa feita, uma senhora que eu conheço, e ela disse que ficou espantada como resolveu, de forma terapêutica, a sua mania de reclamar. Isto é verídico. Ela foi a um determinado sítio religioso, e a pessoa que a acolheu, perguntou, então, minha filha, tudo bem? E ela disse, não, está tudo bem, está melhorando. Nossa, você está coxa. E ela, não estou coxa. Estás coxa. Não estou. Ah, então você está ótima. Você está maravilhosa. Ela, pois, eu estou a andar, eu vim tomar minhas decisões. Então nós chegamos hoje de manhã aqui, por isso, só isto já é uma grande bênção. Mas essas são as coisas boas. E nós não olhamos para elas. Não olhamos, mas vamos olhar. Está bem? Está um dia maravilhoso. Né? Quando saímos daqui vamos respirar um ar fantástico, aquele ar da brisa marítima. Mas, entretanto, nós fazemos muita marcação sobre os inimigos. Pessoas que nos fizeram mal. E detalhe, quando nos afastamos, guardamos aquilo. E ficamos com aquilo cá dentro. Qual é a dificuldade? É que nós não fomos criados para transportar qualquer tipo de lixo. Nós somos espíritos. Somos pessoas livres. Neste momento, com uma agregação molecular, estamos aqui, encarnados. Tudo bem? É a nossa prova, a nossa experiência. Ora, então, um inimigo que eu pense desta forma sobre ele, ou seja, olha aqui o que está a dizer Allan Kardec, precisamos ponderar, pensar, refletir e não colocar um X sobre a vida da pessoa. Ponderar. Ah, mas eu nem gosto de pensar. Alguém já pensou isso? Não. Não, Deus. Não é. Alguém me faz um mal, eu gosto de pensar naquilo. Ai, que maravilha, né? Mas é preciso ponderar. Muitas vezes nós estamos a pensar nos problemas e estamos a misturar o quê? O problema do dia a dia. Pensamos de forma rápida, não refletimos, ouvimos as opiniões dos outros, se forem positivas, tudo bem, mas nós encontramos. Quem nunca ouviu isto? Mesmo no seio familiar. Ok, você está a conversar com fulano, com Beltrano, depois do que te fez e por aí fora. Ou seja, até para perdoar em sociedade não é fácil. Em política, então, nem se diz, né? É uma coisa impressionante, eu nunca vi. Nos últimos tempos, então, as coisas vão aumentando. Ninguém consegue dar uma palavra de elogio, seja para o que for. Então, precisamos ponderar. Ponderar o quê? Que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova. Não há endereços errados. É uma prova. E para quem era a prova? Era para nós. Então, ponderar, começar a refletir. Ok? Aí vem aquela ideia. Gente, por favor, essa é uma daquelas que eu também estou procurando vencer. Se vocês disseram isso alguma vez na vida, retifiquem, tá bem? Ai, fulano nasceu só para me perturbar.
Não. Vocês disseram isso alguma vez na vida? Não. Aquele nasceu só para isto, gente. Que vaidade a nossa! Desde quando alguém nasce para fazer o mal? Ninguém. Muitas vezes, se calhar, é o ponto de vista que eu estou a olhar o processo, achando que me estão a fazer o mal. Se calhar não é. Se calhar estão a fazer um grande bem. Ponderação. Que o mal que eles nos fizeram, aparente, foi para o nosso próprio bem. Então, ninguém nasce para nos fazer o mal. E ninguém nasce para nos atazanar. Cada um de nós é um filho de Deus, amado por Deus, com o seu projeto evolutivo. Encontramo-nos, criamos fricções, magoamo-nos, crescemos, envolvemos-nos em coisas boas, construímos coisas boas e vamos alterando e retirando as arestas destas relações. Simples assim. Quanto tempo é que nós temos para fazer isto? A eternidade. Repararam na questão 800, em que nos diz, nós ligamos muito ao corpo, que é a nossa questão temporal. Então, gente, se nós desistimos de alguém, volta atrás. Não desista. Casimiro, mas a pessoa faz mal. Calma! Nós vamos ensinar uma técnica maravilhosa. Brincadeirinha, não sou eu que ensino. É Jesus o nosso terapeuta. Jesus dá-nos a fórmula para o fazer. Nós vamos chegar lá, tá bem? Então, ponderar se essa prova é, em boa verdade, se ela realmente não foi útil para o nosso aprimoramento. E com este pequeno detalhe. Se a soubemos aproveitar. Ela é útil se soubermos aproveitar. Eu vou para uma prova, eu faço mal a prova, o que é que vai acontecer? Tem que fazer a prova de novo. Né? Só que agora, curiosamente, eu vou fazer com... Nunca há provas iguais. Por quê? Imagine o seguinte, estamos nós na 7ª série e vamos lá fazer uma prova. Não nos preparamos, fazemos a prova e não passamos. E eu vou fazer a prova passado algum tempo. Qual é a primeira grande diferença na prova? Já saiu de rei. Essa é boa, essa é muito boa. Ok, igual. A prova, ela nunca será igual porque as circunstâncias são diferentes. Muito bem. Aprendi no primeiro e interpretar para a segunda. Ok? Eu sou diferente, é isso mesmo, é esse somatório. Eu sou diferente no processo. Eu já não sou o mesmo. Agora, como é que eu vou para essa prova? Eu errei, ponderei, eu errei, e agora vou fazer uma prova melhor. Eu não quero perder mais tempo com isto. Ou então, já se viu, a prova era tão difícil, ninguém consegue fazer aquilo, os meus amigos já estão não sei aonde, e eu vou de forma desequilibrada para o processo e não me apercebo que fui eu o responsável por não ter feito bem a prova. E aí a prova torna-se um castigo, porque ela não é um castigo, ela é um processo reeducativo. Ela serve para me elevar, para me ajudar a desenvolver e eu perceber quais são as minhas capacidades. Daí uma prova. Mas quando eu erro, quanto mais eu me queixar, sinal que eu não percebi a finalidade da prova e vou falhar outra vez. Tudo bem? Simples assim. É que não tem outra hipótese. Ah, eu não vou preparar porque eu estou revoltado com o sistema. Pronto, e o sistema continua. Porque as leis de Deus são as leis de Deus e são a nosso favor. Nós é que não nos apercebemos. Então, saber aproveitar a prova. Repare que eu já quase nem estou falando do inimigo. Estamos a falar de nós próprios. E Allan Kardec continua. Pode ter-nos sido mesmo de maior proveito do que as aflições puramente materiais, pelo facto de nos haver facultado juntar a coragem e a resignação dos problemas mais materiais, as doenças e por aí fora, juntar o quê? A caridade e o esquecimento das ofensas. Respirem fundo agora. Podem respirar, não custa nada, né? Não sair daqui sem respirar. Peraí. Então, uma pessoa que nos faça mal e que nos deseje o mal, a prova não é bem pelo que ele nos fez, mas como nós vamos agir diante da circunstância. Eu já não domino o processo. Conhecem bem aquela história do travesseiro, né? Que a pessoa conta uma mentira e depois não consegue mais segurar e a mãe diz assim, olha minha filha, eu usou filha, está bem? Era assim, está na historinha. Então, vamos abrir esse travesseiro de penas e solte-o. Agora vá apanhá-lo. É muito difícil, porque o vento leva as penas. Ora, então quando nós temos processos desta natureza, em que o mal já se espalhou,
nós já não conseguimos controlá-lo, o que é que a gente controla? Vamos falar de novo. Calma, um de cada vez. Vamos fazer de novo. Tentar não fazer de novo, não abrir o terceiro. Ok, esse é um exercício. Né? Esse é um exercício. O que é que a gente controla? Primeiro, não abrir. Já não vamos errar a seguir. O que é que a gente controla? Nosso Ui, que dá tanto trabalho. Nosso ímpeto, nossa... É o nosso interior, é isso mesmo. Essa é a única coisa que a gente controla. Eu não controlo meu vizinho, não controlo o familiar, não controlo. Esqueçam isso. Muitas vezes a gente pensa, eu vou educá-lo. Ninguém educa ninguém. Nós educamos os filhos e bem, por uma responsabilidade, na coparticipação com Deus no desenvolvimento uns dos outros. De resto, não vamos educar ninguém. Eu vejo casais em grande sofrimento porque ele não muda ou ela não muda. Né? Aí ele não muda, então mudo eu. A maneira como estou a ver o processo. Então não vai haver regra. Não, tem que haver regra. Respeito. Primeira coisa é respeito. Mas esta ideia de querer alterar a vida do outro não funciona. O que é que eu controlo? É o meu íntimo. Daí ele dizer que neste processo de inimizades e de dificuldades que temos na vida, o grande exercício, o que nós devemos acrescer à nossa vida, é esta capacidade de sermos caridosos e esquecermos as ofensas. Detalhe, esquecer as ofensas não significa esquecer e apagar. Significa arquivá-las bem arquivadas, porque senão nós estaríamos sempre a repetir os mesmos erros e enganos. É arquivá-las. Tudo bem? Simples? Mas quando a pessoa disser esquecer as ofensas? Tudo bem, no contexto está escrito, as palavras são pobres, nas suas variantes, mas a ideia é arquivar. Uma coisa bem arrumadinha, está bem arquivada. Tudo bem? Estou a ler pensamentos, né? Até aqui tudo bem? Então como é que eu arquivo um processo? Tem ideia? Conhece aqueles móveis chineses que tem umas gavetinhas pequeninas? Chamam-se escaninhos. Aquelas gavetinhas são escaninhos. E no trato psicológico fala-se os caninhos da alma. É um termo bonito, não é? A gente pensa que são caminhos. Não, são gavetinhas. Então eu tenho uma situação mal resolvida, tenho lá os paninhos todos, né? Mas tem lá uma gaveta, eu estou fechada, mas ela não fecha direito. Tem lá um paninho do lado de fora. Então eu forço, aperto. Eu digo, esquece, eu vou ver a minha vida e deixo isso lá. Não me incomoda, eu estou a viver a vida. Mas está mal arrumado. Nós vamos a um supermercado, os corredores estão fabulosos, né? Tudo está arrumadinho, lindo. Aí tem uma caixinha fora do sítio. O que é que a gente presta atenção? A caixinha fora do sítio. É assim que funciona. Então eu olho para o meu íntimo e estou a sentir que aquele paninho está mal guardado. Então o que é que eu tenho que fazer? Essa é a parte maravilhosa. Não é colocar os deditos e empurrá-lo lá para dentro. Porque ele fica desajeitado. E a gente fica, aquilo está amarfanhado. Né? O que é que tem que fazer, gente? Calma de cada vez. O que é que tem que fazer? Arquivar. Ainda não. Abre a gaveta. Abre a gaveta. Eu não quero doer tanto, né? Arruma de novo. Tal e qual. Abre a gaveta. Olha para o pano. Melhores dobras são estas. Calma. Põe no sítio e fecha. Abrir a gaveta é difícil. Arrumar com a tal ponderação e desenvolvimento da percepção do que aconteceu. Aplicar agora sim caridade no processo. Compreender o outro. Eu não sei se no lugar da outra pessoa ou da outra situação fosse como fosse, a educação foi a mesma, os valores foram os mesmos. Não foram. Todos nós temos vivências diferentes. Mas aquela pessoa é muito avarenta. Tá bem, mas já arrasta isso há várias encarnações e tem vindo a melhorar. E eu não participei lá atrás? Será que eu já não o eduquei ou participei do processo? Mas isso não importa muito, mas eu posso fazer essas ponderações. Acima de tudo, compreender o próximo nos seus erros. Quando nós erramos, nós queremos comiseração, perdão. Quando os outros erram, o que a gente quer? Não digam para ninguém. Tá bem? Às vezes a gente até quer vingança. Que horror, né? Justiça. Né? Mas para nós queremos que nos ouçam, compreendam nossas dificuldades. Então, abre a gaveta, arruma e volta. Daí, esquecimento. Porque aí está arrumado, gente. Já não vou voltar lá, está arrumado. Mas se a pessoa voltar a falar no assunto, eu abro a gaveta, recordo. Os Espíritos dizem, está no livro dos Espíritos, nós não esquecemos nada.
Seria um absurdo se nós esquecêssemos. Está bem? Então, esquecer é nesse sentido. Arquivar, bem arquivado. Então, quem nos faz, ou quem procura com a inimizade nos fazer o mal, está a exercitar-nos na oportunidade de sermos caridosos. Sermos benevolentes. A benevolência que é falada no Evangelho é para que nós olhemos com os olhos do bem sobre as situações. Mas Casimiro fizeram muito mal. Tira o bem daí. O que eu aprendi? Eu auxiliei a pessoa a não continuar a fazer o mal, porque se fez o mal, está doente. E o doente não precisa do juiz, precisa do médico. É assim que funciona. Simples assim? Aí eu sei o que vão dizer. Né? Continua a ler pensamento. Ui, é mesmo fácil. Simples. Não é? Aí a pergunta que nos derruba... A pergunta não. O mas que nos coloca sempre com mais dificuldade. Mas lá fora... Mas o mas não serve para nada. Porque aqui dentro ou lá fora, a lei é a mesma. Nós, se lá fora somos diferentes, então vamos estruturar e consolidar os valores que abraçamos e que entendemos como razoáveis. Amigos mudantes? Sim? Sim? Vamos lá. Então, sabendo estas coisas, como é que nós podemos orar com sinceridade? Senhor, foi do teu agrado chamar antes da minha a alma de tal pessoa. Perdoo-lhe o mal que me fez e as más intenções que nutriu com referência a mim. Possa ele ter, possa ele ter pesar disso, agora que já não alimenta as ilusões deste mundo. Sinceridade. Eu estou a pedir pela pessoa, mas também estou a rogar para que ele pondere, que ele reflita sobre os enganos, para que isto lhe sirva para mudar. Aquela história de pedir, olha, Senhor, esquece-lhe os defeitos, não é sincero, nem é verdadeiro. Se nós queremos o bem de alguém, nós desejamos, sim, que ela esteja bem, mas que se comete alguns enganos, que ela possa despertar para esses enganos, para parar de sofrer. Esta é uma oração sincera, estruturada, que eu só consigo fazer se eu perceber a imortalidade, a imortalidade da alma, a individualidade do ser após a morte, as oportunidades que Deus nos dá constantemente para a nossa mudança. Porque se eu pensar ainda na eternidade das penas, eu vou pensar, vou para o inferno. Daí não sai. Ah, mas espera aí que eu tenho que orar pela pessoa. Jesus disse, orai pelos vossos inimigos. Então eu vou orar por ele. Com descrença total. E esse é o engano da nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus deve ser sincera. Cá entre nós, que ninguém nos escuta, está bem? Quando estamos a orar e as palavras estão a sair, mas nós não estamos em sintonia, mantém-se o vazio. E eu me pergunto, por que eu não estou a conseguir ligação? Por que eu não estou a conseguir orar? Eu sei que nunca aconteceu com ninguém, só acontece comigo. Então, é este exercício de falar com Deus com conhecimento, porque esse conhecimento aumenta o nosso fervor. Porque eu estou a falar com Deus sobre coisas que eu sinto que são verdade. Simples. Assim. Então está a rogar para que ele desperte. Está a pedir por ele. Mas está a rogar também que ele desperte. Em favor de quem? Dele próprio. Estamos a pedir por alguém. Estamos a rogar por ele. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Olha o reconhecimento de Allan Kardec sobre muitos dos nossos conceitos. Né? Aquele, como é que a gente diz? Eu perdoo. Mas a justiça de Deus não falha. Qual é que você ia dizer, César? Não esqueça. Ah, não esqueça, assim deu outra, né? Mas a justiça de Deus não falha, porque ele já morreu, né? E por que não pelos vivos? É? E por que não antes dele ir radicar? César. Isso é que é a luta. César. Isso é que é expresso pelos sofredores. Ah, Mas percebe?
É preciso também incutir também, e quando eles estão cá. César, Portanto, César, foi a primeira coisa que eu disse de manhã. Leiam e estudem, porque está também neste capítulo a oração por aqueles que nos perseguem. Está bem? Está. Mas hoje estamos a falar destes. Okay? Porque esses já partiram. Tudo bem? Então é interessante transportar para os encarnados. Que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele, afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Se nos der... já partiu. Não, gente, ele está vivo. Ele ou ela. E nós também. Nós vamos morrer? Nós não. Nós não morremos. Despimos o corpo. Né? Esta organização molecular. Isso é o que nós despimos. Mas continuamos vivos. E o nosso inimigo, reiterando aqui, nós não devemos ter ninguém por inimigo. Ninguém. As pessoas podem ter inimizade por nós, não gostar de nós. Se quisermos ser saudáveis, não devolver na mesma moeda. Não funciona assim. Só assim somos livres. Okay? Então, não nos alegrarmos. Se sentirmos algum prazer, gente, não vamos ser desonestos. Não tem. Se sentiu, ore para Deus. Ore. E diga, Senhor, eu senti isto. Sinto mal comigo próprio. Perdoa-me e eu vou trabalhar isto. É isto. Nós aceitamos os erros dos outros, mas também precisamos aceitar os nossos. Senão fingimos numa luta constante. Até acabamos por ser coniventes com o processo. Porque fingimos que não sentimos. Okay? Só há uma maneira de trabalhar as coisas. É colocá-las diante de nós. É abrir as gavetas, né? Okay? Então, se incorri em faltas para com ele, que me perdoe, como eu esqueço os que cometeu para comigo. Ou seja, está a criar um laço de fraternidade, de caridade para com aquele que partiu. Ok? Até aqui tudo bem? Sim? Entendeu assim? Vocês já imaginaram a pessoa que partiu, está na espiritualidade, ouvir-nos a orar por eles? Já viram? Tem essa sensação? Conseguem perceber? O bem que isso não faz? Imagina, estejam à vontade, eu guardo os minutos, está bem? Imagine, nós desencarnamos e fizemos muito mal a alguém. De forma consciente ou inconsciente. E nós ouvimos a pessoa orar por nós. Orar com sinceridade. Transforma ou não transforma uma relação? Transforma. Ouvistes o que foi dito. Está em Mateus, está bem? 43 e 44. Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Peraí. Estranho, não é? Não é Jesus quem diz. Jesus refere o que era dito antes. Está bem? Por que se dizia isto? Primeira questão, odiar significava gostar menos. Não é querer fazer mal, é gostar menos. A linguagem é mesmo ainda muito pobre. Naquele tempo, então, era mais difícil. Muitas palavras iguais tinham significados diferentes, conforme o entendimento. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Lembra-se logo no início tivemos a falar, às vezes é difícil, em sociedade, ter atitudes caridosas. Porque quem não conhece estranha e vai adjetivar isso como covardia, fraqueza, falta de pulso, seja como for. Mas a nossa consciência é o nosso tesouro. É o que nós somos. São as emoções que defluem dessa consciência. Não é a opinião de terceiros sobre o bem que queremos praticar. Dá muito trabalho. E a gente olha para aqui e vê na própria história, religiosamente, que isso é do Antigo Testamento, Jesus está a fazer referência às escrituras antigas, já havia esta ideia era a lei do olho por olho, dente por dente. Está também neste capítulo de Mateus, porque Jesus faz mesmo referência a isto. Então, recordarmos de Jesus a falar para o povo e a dizer isto. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Em contraponto, eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Está aqui a bula, a fórmula, posologia, o que quisermos, na terapia de Jesus, para nos tornar melhores. Eu vou partir do pressuposto que nenhum de nós aqui está a guardar mágoa de ninguém. Okay? Nem lá da infância, nem de ex-maridos ou ex-esposas, ingratidões, nada disso. Vamos partir desse pressuposto? Vamos. Tudo bem? Bom. Estamos bem. Ok. Espera aí. Eu, em sociedade, vou ser chamado a testemunhar e auxiliar amigos que pedem ajuda, que recorrem. Então, estes valores, eu não posso ter, como foi na lição inicial, no rótulo. Eu tenho que vivenciar isto, é minha obrigação, para que eu, quando fale com alguém, eu fale com propriedade e com experiência própria. Porque as pessoas captam a nossa sinceridade. A confiança com que nós nos dirigimos a cada uma delas para dizer isto ou aquilo outro. E quando tivermos dúvidas, tenho dúvidas. Muitas experiências nós temos na vida em que nos obriga, só um bocadinho que eu vou orar. Só um bocadinho que eu vou refletir. Só um pouco que eu vou ponderar antes de falar. Tudo bem? Agora, se isto está consolidado em nós, é completamente diferente. Então vamos à bula? Eu só não vou fazer isto porque, olha, não me lembrei. Vamos virar o slide de cabeça para baixo? Vamos lá fazer esse exercício? Então vamos lá. Fazer isto para quê? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. O que é que Jesus quer dizer com isto? Vamos lá? Uma ajuda? Se não perdoarmos, vamos deixar de ser filhos de Deus? Não. Então o que é que Jesus quis dizer? Para que a gente se aproxime mais. Tal e qual. Nos aproximarmos de Deus. Entrarmos em sintonia com Deus. Porque se eu não fizer isto, agora mudamos e vamos colocar, para que se aproximem de Deus, para que estejam em sintonia com Deus, façam isto. Tudo bem? Boa? Espera aí, eu quero me aproximar de Deus. Então, espera aí. Deixa-me ver o que é que Jesus disse. Vamos voltar para trás? Então, vamos lá. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Vamos voltar para trás. Ok? Orar por aqueles que nos maltratam e perseguem. Desencarnados, que é o caso que estamos a estudar, e encarnados, conforme o Júlio lembrou. Tudo bem? Júlio César. Estou brincando. Então, peraí. Que maravilha. Muitos aqui já me ouviram dizer isto. Mas é um facto. Eu tenho alguém com que tenho dificuldades de relação. O inimigo não é aquele que nos fez mal, é aquele com que nos relacionamos mal também. E que não conseguimos resolver emocionalmente. As pessoas estão zangadas com Deus. Também usar, não é? Também acontece. Quando alguma coisa não corre como nós desejaríamos, com sinceridade, que não acontecesse. Então, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, peraí. O Antônio desta vez não. José. José fez mal. Mas eu não consigo olhar para ele. Lembro-me das histórias todas, para uma dificuldade. Eu não sei qual será a minha reação quando eu estiver com a pessoa. Então, Jesus deu-nos a forma mais simples para começar o trabalho. Orar. Mas nem orar eu consigo. Excelente. Significa que tem algo para resolver mesmo. Então está aqui mesmo um espinho? Está. É bom, é meu. Vou ter que resolver. Ou vou viver eternamente com o espinho. É o que nós quisermos. Tudo bem? Agora, julgando que nós queremos ser saudáveis e nos libertarmos destas amarras, então eu vou orar. Na primeira vez pode ser difícil. Mas lembra-se daquela ponderação atrás. Né? É uma prova, pode me fazer muito bem. Por aí vai. Então eu vou orar. Eu estou distante, estou no meu quarto, estou junto à praia, estou no campo. É uma luta minha comigo mesmo. Não consegui da primeira vez. Mas quem foi que me disse para fazer isto? Foi Jesus, o meu terapeuta. Ele escreveu. Aliás, ele escreveu não, escreveram o que ele disse. Então, é essa a receita. Eu ainda não me curei. Então continua. Medicamento. Qual? O que eu vou fazer? Continuar a orar. Eu vou orar.
Uma vez, duas, três. Se for sincera a nossa vontade, eu coloco o se, porque a pessoa diz, Casimiro, eu oro tanto, já há 10 anos que eu venho à casa espírita, eu oro. Está a orar errado. Acreditem. Muitos de nós não sabemos orar. Eu não sei, né? Nós não sabemos orar. Nós oramos na questão intercessória como se os outros fossem resolver os problemas. Eu, quando estou a pedir por alguém, eu já estou a ajudar. E essa emoção, essa entrega, quando estamos a pedir, que flui naturalmente do nosso coração, quando nós queremos mesmo o bem da pessoa. Essa coisa de dizer assim, olha, vai rezar a missa do 7º dia. Então os outros é que vão rezar a missa do 7º dia, e na hora que fala a pessoa, olha, não falou o nome, vou lá reclamar. Gente, aproveita e ora. Está no ambiente, ora. Se o padre ou quem for não tiver dito o nome, gente, não é problema. O problema é que eu tenho que estar em sintonia com Deus para pedir. Né? É que nós às vezes somos muito pueris no processo. Então, eu já consigo orar. Por quê? Porque eu tentei uma, tentei duas, aí eu já vou conseguir mentalizar, envolvê-lo em luz. Já consigo fazê-lo. Porque eu quero mesmo. Ah, mas se eu estiver com ele, não sei, não há problema. Estamos nesta fase. Orai pelos que vos maltratam. Eu já consigo orar. E vou orando, doando-me, criando nova relação. É fácil pedir, não é? Olha, que fulano tenha boa vida. E ele é meu inimigo, não é? E eu falo da boca para fora. Não é isso que estamos a dizer, entendem? A oração é essa entrega. Então eu oro a primeira vez, oro a segunda, oro a terceira, vai melhorando. Todos nós temos campos em que nos ligamos, está bem? Não sei se sabem disto. Todos nós estamos interligados. Não só pelo som que reverbera pelo ar, mas também pelas emoções. Quanto mais intimidade no processo, no lar, na família, maiores ligações. No trabalho, na construção de algum projeto, maiores ligações. Aumenta a sintonia. Já repararam que isso acontece muitas vezes? Olha, eu estava a pensar nisso, a pessoa ligou. Eu estava mesmo a pensar nisso, a pessoa falou. Eu tive um caso ontem, muito interessante. Eu fui dar um exemplo do nome e do apelido, e a pessoa disse, olha, se a pessoa chamar tal e falar tal. Aqui, ontem. Isso é, calma, sintonia, mas não tanto. Né? E é interessante, porque isto vai acontecendo na nossa vida. Ora, então, se temos essas ligações com afeto, também temos com desafeto. Porque elas são constantes, é a lei da afinidade e a lei da atração. Tudo bem? Química e física. Qual é o detalhe? Preste atenção nisto. Se eu não tenho bons sentimentos com o Matias, Eduardo, não tenho bons sentimentos para o Matias, eu vou enviar sentimentos dessa natureza. Estou a enviar-lhe cargas negativas. Criam fios que alimentam. Gente, não dá para fugir dessa realidade, tá bem? Para quem estiver com dúvida, não há problema, a gente fala no trabalho. Mas a lógica é esta. Constantemente nós estamos ligados. Todos, inclusive a natureza, seja como for. E eu estou a projetar aquilo. E o Matias tem o mesmo sentimento por mim. Gente do céu, é lindo. Cada vez que um pensa no outro é uma chatice. Mas imagine que um dos polos, emissor e também receptor, que nós somos os dois, muda a sua projeção. E eu começo a orar pelo Matias. Ele até está de amarelo, ajuda-me bastante, né? Que a gente gosta de iluminar amarelo, né? É a luz solar, né? Então, eu estou a orar pelo Matias. Ele continua a mandar para mim. Não é fácil entrar nessa sintonia. Não é sintonia com ele, é doar, não é puxá-lo. São coisas distintas. Doar. Então eu estou a doar. Estou a doar. O que é que vai acontecer neste processo? O que nos retroalimenta começa a perder força. E esses caminhos libertam-se, a pouco e pouco. Por quê? Porque a força que ele tinha para chegar com o mau pensamento dele para mim, já não encontra ressonância. Porque quando chega, começa a esbater, porque não há o plug, o gancho para ir buscar. Não há. Então, na lei do magnetismo, começa a funcionar. Todos nós estamos na mesma lei. Ora, o que é que vai acontecer? Eu começo a ter bons sentimentos. Por quê? Porque o meu campo vai irradiando, com consciência. O que é que vai acontecer a seguir? Imaginem só. Quando eu encontrar com o Matias, qual vai ser, pela primeira vez, depois de estar a orar, uma semana, um mês, seja quando for. O que é que vai acontecer quando eu ouvir o Matias? A sua emoção vai ser diferente. A minha emoção vai ser diferente. Boa. Ok. Imaginem. Podem falar à vontade. Calma. Podem falar. Não vai ver mais como inimigo, né?
Ótimo. Desse lado eu já não vejo como inimigo. Ok? Boa. O lá bem, eu vou atravessar na rua. Fogo. Depois de ter orado, César? Não, estou a dizer Matias. Ah, Eu mantenho Então. a mesma estrada. então, o que é que vão sentir? Então, Atração. Perdão, João? Talvez atração, não é? Alguma atração? não há afinidade de sentimento. Vou guardar esta, está bem? Já, vou pensar essa um bocadinho e a gente já fala sobre essa, está bem? O que vai já acontecer? Pensa. Compaixão. Compaixão. Compaixão, Amor. sentimentos. Tolerância. Vamos ter um sentimento de tolerância. O nosso olhar vai ser o mesmo? O nosso olhar, logo. Eu antes via um inimigo. Agora eu vejo uma referência das minhas orações. E aí podem sorrir, não paga nada. É muito bom. Sorriam. Eu já olho para a pessoa e já me preocupo com ela. Porque se ela fez o que fez e eu estou tão bem, ela precisa de ajuda. Eu ganhei nova consciência. Já não me magoa. Porque eu... Não é que eu me defendi, gente. Esqueçam essa coisa que a gente é muito egoísta pensar nisso. Não é que eu me defendi. É que eu alarguei o meu campo emocional, que eu quero saudável, incluindo pessoas que nos fizeram mal. Isso é maravilhoso. Então, eu orando, eu vou me curando. Porque o médico disse, faça isto. Aí o que é que vai acontecer? Vamos continuar para trás? Eu já consigo olhar para o Matias com um bom olhar. E o Matias está me estranhando. Só que o Matias tem uma coisa curiosa. Ele já não vai conseguir confrontar-me com a mesma energia. Por quê? Porque no primeiro momento ele vai agir. Só que de seguida ele vai sentir uma debilidade naquilo que lhe alimenta as emoções. Porque ele não vai encontrar um olhar recíproco de querença, de malquerença. Não. Vai encontrar uma pessoa que só olhou, naturalmente, de forma suave. Então ele já vai perder essa força. Aí alguns vão dizer assim, ah não, você não conhece fulano, ele é mesmo duro. Tudo bem, gente. Quanto tempo é que a gente tem para resolver isso? Lembra-se? Eternidade. Está bem? Mas não esquecer que se o outro alimenta, se o Matias continuar a alimentar maus pensamentos em relação a mim, ele vai encontrar no momento dele a própria cura, porque ele está doente. Tudo bem? Okay? Não esquecer isto. Não é minha responsabilidade. Cada um tem a sua. Aí vamos continuar a andar para trás? Vamos lá? Opa, peraí, então diz assim. Bendizei os que vos maldizem e fazei bem aos que vos odeiam. Peraí, eu já orei. Lembram-se? Se eu falasse bem da pessoa e eu não tivesse orado ainda, eu não era honesto. Eu não seria honesto. Eu não estaria sendo honesto comigo mesmo. Seria uma hipocrisia. Atenção, educação e hipocrisia a gente confunde, né? Eu sou bem educado. Ah, não vou cumprimentar o Paulo porque não gosto dele. Isso é falta de educação, isso é outra coisa. Está bem? Não é hipocrisia cumprimentar as pessoas. Mas eu já consigo fazer isto. Vem alguém e diz assim, olha que o Matias falou mal de si. O que é que eu vou dizer? O que é que ele disse? Não, eu sei que vocês não fazem isso, não é por amor de Deus. Tira lá esse pensamento. Não, a gente quer saber. A gente diz, não, agora, não me conte. Porque se o Matias disse alguma coisa contra mim, ele deve ter a sua razão. Eu falo diretamente com ele quando for oportuno. E agora? Tantas guerras se evitavam, não é? Ui, tantas. Disse que me disse que, né? O famoso, esse é o telefone do dia a dia. Espera aí, mas eu posso fazer melhor. Há pessoas que descarregam logo, olha que fulano disse isto. Assim, olha, deixa eu fazer silêncio. O Matias tem um grande valor. Ele é um trabalhador nato. Gosta muito do trabalho que faz. E eu admiro essas virtudes. Essa é uma delas. Outras questões eu resolvo com ele. Vamos ter muita gente a se afastar de nós, acredito. Eu bem quis plantar, mas não deu. Fogo não ateou por ali afora, né? Não avançou. Porque há muita gente que gosta de pôr fogo no circo, né? Que ladeiro, assim, adoram fazer isso. Depende agora o que é que nós queremos, né? Então, eu já consigo bem dizer. Por quê? Porque eu orei. E de forma honesta. Imagine o seguinte, eu passo um ano, estou tentando, passo um mês a orar por uma pessoa. Aí vem uma pessoa, do nada, falar alguma coisa que nos vai causar embaraço. E eu vou esquecer um mês de oração a Deus
Pode acontecer, eu posso falhar. Mas se falhar, quando eu for orar outra vez, perdi uma oportunidade. Viram outras. Vejam, isso é tão simples, não é? Que a vida é eterna. Vai sempre acontecer. Tudo bem? Espera aí. Para quem está com dúvida, este é um tratamento terapêutico. Isto vale para as maleitas da infância. Maus tratamentos, maus tratos, seja como for, né? Maus tratos, más relações, abandonos, relações afetivas. Emmanuel diz uma coisa maravilhosa. Eu estou a dizer isto porque nós não pensemos que isto é para os outros, é para nós no cotidiano. Emmanuel tem um capítulo que ele fala sobre lesões afetivas. Nós pensamos que interferimos na vida das pessoas e que isso não tem consequência. Por isso, muitas vezes, irresponsáveis, nós mentimos, somos enganadores, abandonamos as pessoas quando levantamos os sonhos e esquecemos que isto causa lesões afetivas. O que é que nós estamos aqui a tratar quando falamos sobre essas coisas? Primeiro, não fazer. Segundo, curarmos-nos quando tivermos lesões afetivas, que é o caso. Porque um sentimento de animosidade que nós alimentamos é uma lesão de afeto. Mexeram com o nosso íntimo. E se nós deixamos-nos magoar, que é o termo mesmo esse, deixamos-nos, então vamos curar. Tá bem? Então não pensem que isto é só para os outros. Combinado? Então vamos lá. Espera aí, eu já consigo não maldizer. Boa. Excelente. Eu já não consigo fazer de outra maneira. Okay? Eu tenho que falar o bem. Só assim eu me sinto confortável comigo mesmo. E olha o detalhe. Fazei bem aos que vos odeiam. É tudo na mesma sequência, né? Fazei bem aos que vos odeiam. Espera aí, como é que eu vou fazer bem a uma pessoa que é minha inimiga e que quer fazer mal? Acreditem, surge sempre a oportunidade. Uma palavra amiga, o atender a alguma necessidade imediata, sem que a pessoa tenha necessidade de saber. Discrição. Pessoa discreta, ajuda, não fomenta esta ideia. Por quê? Onde é que está o processo da cura que Jesus está a dar? Está em nós, está cá dentro. Então, é fazer, como diz também Jesus. Não saiba a vossa mão esquerda o que der à direita. Tudo bem? Repare, Jesus é ou não é o nosso terapeuta? Por que ele está a dizer isto? Porque ele nos conhece. Ele sabe que, por exemplo, no tratamento destes, nós vamos ter a tendência, quando fizermos o bem, de alardearmos. E estamos a perder muito crédito do processo. E até pode chegar aos ouvidos de quem nos odeia como uma forma de nos espezinhar. Simples assim, gente. Não é? Agora, minha pergunta é, nós não sabemos essas coisas todas? Sabemos. Todos nós sabemos isto. E Jesus o que nos faz é lembrar. Né? Bom, eu já consegui perceber que é importante que para a minha cura eu esteja o resultado da minha cura é a minha aproximação de Deus. Aquela paz interior, esta integralidade do ser. Orei, já consigo não falar mal e fazer o bem. Boa. Peraí, se eu consigo fazer bem a alguém, se eu consigo envolvê-la emocionalmente para ajudá-la porque sei que está doente, eu já não estou a amar. O amor é ação. Já estou a fazê-lo. Então, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, não é para fugir da frase nem do conceito. O rótulo que colocamos em nós, enquanto cristãos, requer atitude coerente, emocional em primeiro lugar, para que a prática exterior seja condizente com aquilo que eu sinto. E todos nós podemos fazer isto. Este é o milagre que Jesus diz, vós podeis fazer isto e muito mais. Só que nós somos educados a dizer que as mágoas ficam para a vida toda. Simples. Então Jesus é o nosso terapeuta com esta leveza toda, de forma harmoniosa. E ele não coloca um prazo. Jesus coloca um prazo num dado momento em que ele diz, reconcilia-te depressa com o teu inimigo antes que seja tarde. E venha o juiz e vos mande prender e por aí fora. O juiz é a nossa consciência. Tudo bem? É tão interessante que nós vamos guardando mágoas até de coisas pequeninas, não vale a pena. Porque está aqui o nosso terapeuta a dizer qual é o caminho. Então eu posso orar por um inimigo, encarnado ou desencarnado.
com consciência de que naquele momento ele não é instrumento meu, mas ele serviu como instrumento para o meu crescimento no exercício da caridade, da benevolência. É aqui que eu vejo se eu cresci ou não. É fácil, gente. Olha, eu tive problemas econômicos. Resolvi, passei muita dificuldade. Aprendi que dá para tomar banho de canequinha. Percebe? Ou seja, nós conseguimos andar para trás e para frente. Mas isso é uma imposição da vida. Agora, alterar a nossa estrutura emocional, que é o nosso verdadeiro ser, nós somos médicos de nós próprios e temos o nosso orientador. A vida é maravilhosa, luminosa. Todos nós temos esse potencial. Todos sem exceção. E se alguém desacreditar de si próprio, mude a ideia, porque está mesmo enganado. Se Deus acredita em nós, por que nós haveremos de duvidar de nós próprios, se Deus é a sabedoria suprema? Todos nós estamos no mesmo patamar. Somos filhos de Deus, temos todos a mesma consciência, curiosamente. O que muda são os véus que nós colocamos sobre ela. São essas experiências que, às vezes mal resolvidas, nos embotam a visão desse amor divino por cada um de nós. Então Jesus, nosso terapeuta, vai dizendo, faz assim, faz daquela forma, faz daquela outra. Tudo bem? Percebem? Porque há esta proposta. Vocês viram no início, não é? Regozijem-se todos com a mensagem de Jesus, deixando adentrar a proposta de saúde moral e da paz que proporciona. Deixe entrar. Tudo bem? Já consigo amar os meus inimigos? Eu não os tenho. Vou reformular. Mas olha, o César vai me perdoar aqui. César, não é nada particular. Muitas vezes nós ouvimos a palavra odiar e pensamos que não odiamos. Muitas vezes nós ouvimos falar em inimigos e nós pensamos que nós não somos inimigos de ninguém. É bom que assim sintamos. Mas às vezes, sabe onde é que toca? É no melindre. O melindre é uma coisinha tão pequenininha. Porque atenção, eu sei que ninguém aqui tem ego de egoísmo, né? Ninguém aqui é egocêntrico, está bem? Estamos aqui por um acaso. Reencarnamos por um acaso. Então nós temos o nosso ego. E alguém diz uma coisa que nós não gostamos, então vem o melindre. O melindre é o prelúdio do ódio. Porque se nós não resolvemos aquele processo, nós dizemos, eu não tenho inimigos, mas se eu odeio, aquela pessoa é minha inimiga. Esse exercício que fazemos é um exercício de consolidação e de reflexão sobre esses processos. Alguém aqui já sentiu melindre recentemente e sentiu uma mágoa e depois, porque a pessoa não prestou atenção, porque não falou aquilo. Alguém já sentiu? Não levantem a mão. Façam isso. Tá bem? E é aqui que está o detalhe. Nós nos enganamos. Nós achamos que somos bons. Nem Jesus quis o epíteto de bom. Nem Jesus. Então coloquemos no nosso lugar de pessoas que estamos na Terra. Eu não gosto de dizer assim que estamos doentes. Eu não gosto disso. Parece que vem para baixo. Não é isto. Mas nós temos coisas para resolver. E se achamos que somos bons, não temos nada para resolver. Nós temos. No dia a dia. Eu vou vos contar uma coisa que sucedeu comigo estes dias. Pode parecer que não tem grande relação, mas tocou-me profundamente. Eu estava numa atividade e fui reunir com um senhor que ofereceu aqui uns livros para a biblioteca, uma família. Então eu vou naquela agitação, arranjar lugar para estacionar o carro, correr, apertar a campainha, aquela coisa toda. Aí quando entro, olá, como está, não sei o que mais e tal. E o senhor, casinho, que bom vê-lo aqui. Que bom recebê-lo em minha casa. Ponderar. Música suave ao fundo. E eu pensei, bom. E ele disse, podemos conversar um pouco? E bom, nesse nível falamos o dia todo. Entrei no patamar. Percebi a mansuetude, a tranquilidade de quem está a buscar a sua melhoria. Detalhe, mas a pessoa é assim, não é esse julgamento que estou fazendo, nem esta avaliação.
é a perspectiva de quando nós estamos em sintonia com o bem, nós passamos coisas boas. Nós ajudamos a curar. Quem cura é Deus, né? E quem cura é a própria pessoa. Mas nós ajudamos a pessoa a encontrar a cura. Mas para que nós sejamos assim, é preciso perceber que há muita coisa a melhorar. O que nos deixa muito felizes. Muito felizes. Estamos a progredir, estamos dentro da lei de progresso de Deus. Isto é fabuloso. Então, quando a proposta do Cristo, que é absolutamente terapêutica, quando ele diz, lembra-se, citamos logo no início, a minha paz vos dou, mas não como o mundo a dá. Cada uma de nossas células físicas reage às nossas células espirituais. Nós temos um corpo espiritual. Reage a cada uma dessas duplicatas. A daqui é a duplicata somatizada, passada para o corpo. E cada uma de nossas células do nosso corpo espiritual reflete o que nós somos, o que nós sentimos. Há dias que estamos melhores, há dias que estamos menos bem. O que vamos fazendo ao longo do tempo é consolidando o bem-estar. Daí dizemos que Jesus é o nosso terapeuta. Esta proposta de Joana de Ângeles, regozijem-se todos com a mensagem de Jesus. Gente, sorriam. Vamos sorrir. Jesus não é aquela pessoa que morreu na cruz para nos tirar os pecados. Nós somos todos filhos de um pecado original. Perdoem-me. Esqueçam. Bagatelas. Não servem para nada. Nós somos filhos de Deus e Jesus veio nos trazer a libertação pela consciência. Jesus foi muito claro, aguardando por nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É só nos encaminharmos por ela. Propostas do Cristo, regozijemo-nos com elas e deixemos adentrar essa proposta. E o detalhe é de saúde moral e da paz que proporciona como consequência. Alguma questão? Estamos todos em tratamento, está bem? Não sei se perceberam. Nós vamos encerrar o trabalho, este encontro. E posso vos garantir uma coisa. Não só por aquilo que a gente vive, aquilo que a gente acaba por saber, por misericórdia divina, que todos neste momento têm à sua volta almas nobres que nos amam, que nos conhecem. Basta que o nosso sentimento se sintonize com a benevolência, com a paz, para que eles possam, para que eles o façam. O transporte de luz, de harmonia, sobre todo o nosso ser. Sentimos o nosso corpo a acolher essa luz. Cada uma de nossas células luminosas, em harmonia com a saúde que organiza os órgãos, e assim, enquanto eles trabalham, enquanto acolhemos, vamos ajudá-los. Vamos colocar em nossa tela mental a figura excelsa de nosso Mestre. Querido Jesus, os diálogos que tivestes com os teus discípulos mais próximos e as mensagens que enviaste ao povo sedento de cura, chegaram até nós. 2000 anos depois, aqui estamos sedentos de acolher os
tuas orientações. Aceita a nossa gratidão, Senhor. As experiências no plano físico, nas refregas do dia a dia, naquilo que entendemos muitas vezes por perdas irreparáveis. São luzes no nosso caminho, que nos farão sempre melhores, para auxiliarmos aqueles que ainda não veem assim. Mestre amado, vamos orar em silêncio durante alguns instantes, com a paz a dominar o nosso pensamento e nossas emoções. E vamos pedir, vamos louvar, vamos agradecer em silêncio. Senhor da vida e da paz, ligamos-nos neste momento e, com o amparo dos teus trabalhadores da espiritualidade, aquilo que chamamos nossas necessidades, aquilo que está no imo de nossa alma. E agradecemos por tudo quanto possas fazer para acolher a nossa gratidão e atuar em favor daqueles por quem pedimos. E aceita o nosso reconhecimento pelo teu grande trabalho em nosso favor, pelo amor com que empregastes em cada palavra, em cada caminhada, em cada gesto. Rogamos-te, em conjunto, pelos nossos irmãos, que ainda lutam contra a tua mensagem que deseja adentrar nos corações, em cada coração. Todos a seu tempo despertarão. E estamos aqui, Jesus, a procurar despertar também. Que nossas emoções sejam úteis, que nossos gestos beneficiem um mundo melhor que todos desejamos, para construir contigo, desde hoje, um amanhã mais risonho. E que assim seja, Mestre amado.